E por muito pouco, pessoal, João Fonseca não venceu o Taylor Fritz, número 5 do mundo em Eastbourne. O jogo terminou hoje, logo pela manhã, mas temos motivos para ficar felizes com o jogo do João. Ele jogou bem, a gente vai comentar os pontos positivos. E para mim ele vem muito bem para o próximo Grand Slam, que será em Wimbledon. E a gente vai comentar então esses pontos positivos, comentar um pouco da derrota, o que pesou para a derrota, comentar um pouquinho em geral. Galera, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. E começando o vídeo então, pessoal, infelizmente o João Fonseca logo pela manhã, às 8 horas, entrou em quadra para terminar o jogo de ontem, que tinha sido interrompido pela falta de luz natural. E ele foi então para essa partida, era o set decisivo, o terceiro set, ele tinha ganhado o segundo set, até entendo que o momento que parou a partida, na data de ontem, o João estava bem, estava melhor que o Fritz, a pausa foi melhor para o americano do que para o João, mas faz parte, os dois tiveram o tempo, os dois descansaram, tiveram as mesmas oportunidades, faz parte do tênis, acontece, mas sim, foi, vamos chamar assim, uma pequena falta de sorte do João, do jogo dele ter atrasado, mas não tinha o que fazer e escurecer, e é uma tradição lá na Inglaterra, quadras de grama não tem iluminação, a maioria delas à noite, até porque também lá tem muita umidade, pode ter um pouco de garoa, os jogadores deslizam, podem escorregar, então tem os motivos deles. Mas então voltaram pela manhã, nesse terceiro set o João Fonseca acabou perdendo de 7-5. O que acontece? O primeiro set do jogo de ontem, o João Fonseca, por um pequeno game, um único game que ele jogou de maneira um pouco ali com mais erros, o Taylor Fritz quebrou logo no início no primeiro game, e com isso o Taylor Fritz foi confirmando os saques, e o João também depois disso estava muito bem no saque, a gente falou disso aqui nos vídeos que a gente comentou, e fechou então o Fritz aquele primeiro set por 6-3, já no segundo set, o João Fonseca muito bem no saque, jogando bem nas trocas, também ganhando as maiorias dos pontos. Também começou a incomodar um pouco mais o saque do Taylor Fritz, mas o jogo foi para o tie-break e o João ganhou no tie-break fazendo ali uma pequena recuperação, estava perdendo de 3-1, virou e conseguiu uma importante vitória daquele set que permitiu ele jogar o terceiro set aqui também na data de hoje. Mas, pessoal, um ponto também que me chama a atenção é que no segundo set ele salvou um break quando estava 4-4 e aí o Taylor Fritz sacaria para o jogo e poderia ter fechado aquele set. Isso foi um ponto importante também do João. Hoje pela manhã, então, nesse terceiro set, o Fritz também quebrou logo de início. No segundo game de saque do João, o Fritz quebrou. E essa quebra foi se estendendo e o João conseguiu devolver a quebra quando o Fritz sacava para o jogo, no 5-4. O João incomodou um pouco mais, foi um pouco agressivo, ficou no ponto e conseguiu devolver essa quebra. Nesse momento, eu pensei então que talvez ali iria para mais um tie-break, mas depois no game de saque do João, o João foi quebrado novamente e com isso o Fritz fechou a partida em 7-5. Foi uma pena a derrota, eu estava torcendo demais, vocês também, mas eu vejo muitos pontos positivos aqui para a gente falar dessa derrota do João, desse torneio, dele jogando na grama. Então a gente vai comentar um pouquinho na sequência, mas antes quero mostrar para vocês os números da partida. E antes disso também pedir para vocês se inscreverem no canal, se você é novo por aqui. Deixa aquele winner na descrição do canal, se inscreva, veja se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, não custa nada. Batemos a meta de 9.000 inscritos ontem, quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, ajuda demais o nosso trabalho aqui, é uma forma de valorizar o que a gente está fazendo aqui também, e vocês fazem parte desse canal aqui, o canal do Torcedor de Tênis. Deixa um ace no like também, que ajuda muito o nosso trabalho, a gente está trazendo conteúdo quase que diário aqui para vocês. Você também pode comentar o que você achou do jogo, do João, do torneio, do João aqui, como que ele tá também na questão da grama. Comenta que eu quero muito ler a sua opinião, trocar uma ideia com você aqui no canal. E se quiser apoiar nosso trabalho também, pessoal, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, a gente tem nossa chave Pix. Qualquer valor ajuda demais aqui, a gente reinveste todos os valores que vocês mandam para os equipamentos aqui, para as melhorias do canal que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Voltando aqui então, pessoal, então o Fritz venceu, 1-0 para ele no confronto direto. Ele que é o número 5 do ranking, então já fica um ponto positivo aqui. O João jogou de igual para igual com o número 5 do ranking. Você duvida que ele jogou de igual para igual com o número 5 do ranking? Então a gente vai ver os dados da partida aqui, que foi uma partida de 2 horas e 2 minutos no total. 6-3 para o Fritz no primeiro set, 7-6 com 7-5 para o João Fonseca com decisão no tie-break do segundo set e 7-5 no terceiro set que foi jogado hoje. Olhando alguns dados aqui, em aces a gente vê que o Fritz é uma máquina de aces, ele fez 17, inclusive o João Fonseca foi o primeiro tenista desde 2023 a fazer uma quebra no saque do Fritz, lá em Eastbourne.
Lembrando que o Fritz é atual campeão de Eastbourne e ele tem 3 conquistas nesse torneio e busca o tetracampeonato. Inclusive, ele avançou para a semifinal no segundo jogo de hoje, vencendo o americano Giron. Então, ele avançou e segue muito bem e vende um título na grama recente. Então, o Fritz é uma pedreira e o João, ele conseguiu quebrar. Desde 2023, ninguém quebrava o Fritz lá na grama de Eastbourne. Ele fez 17 aces, para você ver que ele saca demais. É um server bot, um robô ali para sacar. O João fez 7 aces. Duplas faltas, o Fritz fez 2, o João 1. Aqui, primeiro serviço, índice de acerto. O Fritz ele conseguiu acertar 68% do primeiro serviço, vencendo 78% dos pontos. O João acertou 69% do primeiro serviço, excelente, e ganhou 77% dos pontos jogados com o primeiro saque. Muito próximo ao percentual do Fritz aqui. Segundo saque, os dois ganharam 50% dos pontos jogados com o segundo saque. Breakpoints salvos. Aqui o Fritz ele salvou 1 de 2, mostrando que ele concede muito poucas chances de breakpoints aos adversários. O João salvou 4 de 7. O João foi quebrado 3 vezes e o Fritz 1. Pontos de retorno com o primeiro saque. O Fritz ganhou 23% devolvendo o primeiro serviço do João e o João ganhou 22% dos pontos. Com o segundo saque, 50% para cada um. Breakpoints convertidos, a gente já falou então. O Fritz converteu 3 vezes e o João 1. Pontos na rede, aqui o João superior, ele fez 10 pontos de 12, 83% dos pontos que ele subiu na rede ele ganhou, e o Fritz fez 56% dos pontos quando subiu para a rede, 5 de 9. Winners 26 para o Fritz e 24 para o João, bem próximo. E aqui o erros não forçados, onde fica uma das diferenças que a gente comenta que poderia ter sido melhor para o João, além das oportunidades de break. O Fritz errou 30 erros não forçados, o João 40. O João ainda um pouquinho, alguns games aqui, inclusive nos games que ele foi quebrado, é onde ele errou um pouquinho mais e dá essa diferença aqui que permitiu a vitória do Fritz. Então vejo que se passou muito por esses erros aqui nos games do João. A vitória do Fritz, então, na data de hoje, ontem e hoje, somando os 2 dias que ocorreram os jogos. E total de pontos ganhos, o Fritz ganhou 101, ou seja, 52% dos pontos jogados, e o João 95, 48%. Então os números aqui, pessoal, mostram que, tirando a questão dos erros não forçados e a questão também das chances de break, a maioria dos pontos aqui são muito similares, então o João jogou de igual para igual com o Fritz. O jogo foi definido nos detalhes, em alguns erros não forçados e também nas oportunidades criadas, mas no contexto geral, para mim foi muito igual esse jogo aqui. E o João sobe momentaneamente com a primeira vitória que ele teve lá em Eastbourne para a posição de 54 no ranking. A gente vai acompanhando o ranking momentâneo dele também. Então vamos lá para os pontos positivos, né, pessoal? Vocês devem estar se perguntando aqui. Primeiro, vamos comentar que o João conseguiu a primeira vitória na grama em torneio ATP, ele não tinha conseguido lá em Eastbourne, conseguiu contra o Bergs, jogou muito bem, e aí ele veio para uma segunda partida contra o número 5, cabeça de chave 1, atual campeão e tricampeão do torneio de Eastbourne, que vinha de um torneio já com vitória na grama recente. João, ele jogou muito bem. O primeiro set ficou por um detalhe, o único game que ele jogou de maneira irregular. Acabou custando caro para ele, acabou custando o set da partida. Segundo set, João muito bem, conseguiu fazer um excelente segundo set e acabou perdendo no terceiro set ali. No finalzinho ele se recuperou, mas acabou cedendo mais uma quebra e perdeu a partida. No meu entendimento, o João jogou de igual para igual com o Fritz. O jogo se passou por detalhes e também um adversário que joga muito bem na grama, muito experiente. Talvez fosse outro adversário, o João teria passado, mas é tênis, pegou um adversário difícil, mas mostrou que ele pode jogar contra esses grandes caras sim, contra um cara 5 do ranking. Com certeza, pessoal, João Fonseca, ele sacou bem esse torneio, ele ficou mais nas trocas. Eu penso que alguns games só o João, talvez ele exagera um pouquinho, ele arrisca um pouco mais, como foi, por exemplo, o último game desse terceiro set, ele errou uma bola final ali, o ponto do match point, que o Fritz converteu, que a bola foi fora. Talvez pensar um pouquinho nesses momentos, ficar um pouco mais no ponto, jogar uma bola mais tranquila, não tentar arriscar tanto, mas faz parte do jogo. O João ele é agressivo, até por isso ele está nesse ranking que ele conseguiu boas coisas sendo agressivo. Eu vejo para o João só coisas positivas. Veio de vitória, jogou bem contra um 5 do mundo, mostrou que pode ganhar de um cara desse, tá bem na grama, seu jogo casa com a grama, então eu vejo que em Wimbledon ele vai chegar preparado. Vamos torcer para ele pegar uma chave ok, acessível, todos os jogos são difíceis, mas pegar uma chave que permita ele avançar algumas rodadas. Com certeza quem for jogar com ele em Wimbledon vai ficar preocupado na primeira rodada, porque o João é um jogador muito perigoso. Em 3 sets, o João sim pode recuperar e voltar para uma partida caso ele perca um set.
E o que você achou desse torneio do João, dessa partida, num contexto geral do momento dele? Eu fiquei bem feliz com o jogo, ele demonstrou competência, ele mostrou competitividade, ele mostrou evolução e ficou no detalhe, ficou em alguns pontos que ele precisa sim evoluir, vai evoluir, ele é muito jovem, a gente sabe disso, está em processo de construção. Eu acredito muito nele no futuro, principalmente para grama e no piso duro. É o jogo que casa, então vamos acompanhar essa evolução aqui no canal Forehand Brasil. Galera, obrigado para todos que têm assistido. Meu muito obrigado, até a próxima. Fui!